Tá? Então, para falar de estresse, a gente tem que falar um pouquinho de sistema nervoso autônomo. Tá? O que é sistema nervoso autônomo para quem não está familiarizado aí? É basicamente um sistema neural que comanda informações inconscientes do nosso corpo. Por exemplo, o seu batimento cardíaco. Tá? Você não pensa para fazer isso. A sua motilidade do intestino, ou seja, a sua digestão. Você não fica pensando, agora eu vou fazer uma digestão aqui. Então essa digestão, você pode até conversar com o seu estômago, com o seu intestino, falar, colabora aí e tal, fazer um agrado para ele. Mas você não pensa para fazer isso, tá? Então, resumidamente, a gente tem isso aí. E nesse sistema nervoso autônomo, basicamente a gente pode dividir ele em sistema simpático e sistema parasimpático, tá? Que seria um sistema que prepara a gente para lutar ou fugir, que seria o sistema nervoso simpático, tá? Sistema nervoso simpático, que vai nos preparar para o dia a dia, tá? Vai liberar situações, hormônios no nosso corpo que vão nos preparar para o dia a dia, que vão nos dar coragem, força, né? Vão ajudar na produção de, por exemplo, de testosterona, que vai ajudar a gente a ir para o dia, né? Luta ou fuga, tá? Vai liberar adrenalina muitas vezes, luta ou fuga. Isso é bom, porque quem não tem esse sistema ativado vive em baixa, tá? E tem o sistema parasimpático, que é um sistema de reparação. Basicamente, a hora que a gente dorme, a hora que a gente come, que a gente precisa fazer a digestão, não dá aquela moleza, né? O parasimpático vai estar agindo, por quê? Ele vai ajudar no funcionamento das vísceras, ele vai ajudar no funcionamento da digestão, né? E aí a gente tem esse parasimpático agindo aí. E aí a gente já tem até um insight do que a gente já falou antes. Você que almoça já fazendo um monte de coisa, ou você que almoça já sai correndo, né? Não tem aquele tempo para fazer uma boa digestão e tal, muitas vezes você está sobrecarregando seu sistema digestivo. Você está levando um estresse desnecessário para esse sistema e não faz uma boa digestão, não tem uma boa recuperação do seu corpo. Tá? Isso é um momento ruim, porque a gente não tem esse equilíbrio. E é importante a gente entender que esse sistema nosso, ele é essencial. Então, tem momentos que eu tenho que ter estresse e tem momentos que eu tenho que ter reparação. Momentos de estresse, momentos de reparação. Momentos de estresse, momentos de reparação. Ou seja, o nosso corpo ele vai funcionar mais ou menos assim, tá? Não sei se dá para ver aí, mas nós teríamos os picos, nós teríamos os picos lá do estresse, vamos dizer assim, o simpático atuando, e depois os momentos de reparação, o parasimpático, e assim vai indo, tá? Então, basicamente, seria isso aqui, de forma bem simples, para a gente pensar nessa questão autonômica aí. Tá legal? Então, dentro disso, nós teríamos esse processo de equilíbrio, mas não um equilíbrio que os dois vão funcionar, obrigado, vão funcionar assim equilibrados o tempo todo. Ora um vai estar discrepante, ora outro, mas isso gera o equilíbrio do nosso corpo. Esse desequilíbrio desse sistema é que gera o equilíbrio do nosso corpo. Tá legal? E esse equilíbrio, ele está ali relacionado a corpo, mente e espírito. Por que eu estou colocando isso aqui? Fala aí, seu Vidinha, tá bom? O Vidinha manja muito sistema nervoso autônomo. E aqui, mais uma vez reforçando, a gente está falando uma linguagem para que a população entenda, tá? A população no geral. Se eu estiver pegando pesado, vocês me avisam. Eu sei que os fisioterapeutas estão entendendo tranquilamente, porque está simples, mas às vezes eu não consegui atingir o pessoal e ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Fala, seu Vidinha. Então, assim, pessoal, quando a gente fala desse estresse, né, o nosso corpo, pensando no estresse no geral, eu já falei que o estresse é bom, né? A gente já vai entrar no estresse ruim. Mas quando eu tenho o desequilíbrio dessas estruturas, ou seja, eu perco essa condição do meu corpo
estressar e reparar, isso pode acontecer de diversas formas, em diversas esferas, tá? Em diversas esferas. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Legal. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui, sem querer explicar esse gráfico como um todo, mas em alguns momentos eu perco essa condição de equilíbrio e por algum motivo eu posso entrar num padrão de estresse crônico, tá? Estresse crônico. Isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Beleza? Então, assim, o que é estresse, né? Se a gente for definir estresse assim de uma forma bem simples, nada mais é do que a ruptura real ou antecipada dessa homeostase. Isso que eu expliquei agora, essa condição do nosso corpo buscar um equilíbrio, é o que a gente pode chamar de homeostase. Tá? É um nome bonito para esse equilíbrio aí e é muito importante para o nosso corpo. Mas lembre, pessoal, isso aqui é fundamental. Equilíbrio não é estar sempre na mesma frequência. Equilíbrio é ter a condição de sobrecarregar e reparar. Sobrecarregar e reparar. Quem vive na mesma constante está morto. Você já viu o eletrocardiograma? Quando ele entra naquela constância zerada, está morto. Tá? A gente não pode nem ficar lá embaixo e nem só lá em cima. Tá? E o estresse crônico é que é o grande problema. E esse estresse, olha que interessante dessa definição aqui, eu até escrevi, ó, que é uma ruptura real ou antecipada. Olha que coisa incrível. Por que real ou antecipada? Porque muitas vezes você vai antecipar essa ruptura dessa homeostase, ou seja, essa perda dessa homeostase, ela pode ocorrer por um fato real, tá? Por um fato real, ou por um fato antecipado. Agora pensa bem, você aí, ó, que está ouvindo, quantas vezes você já não ficou estressado, já não entrou num padrão de estresse por horas, por dias, por meses, por anos, pensando. E quando a gente fala daquelas esferas de corpo, mente e espírito, é que esse estresse, esse fator, né, de estresse, ele pode vir de dentro ou vir de fora. Mas sempre vai ser a sua percepção. Presta atenção no que eu estou falando. Tudo é a sua percepção com relação ao meio. Tá? A gente já vai falar disso um pouquinho. Como que eu posso ter um estresse no meu corpo? Vamos lá, como que o meu corpo pode se estressar? Eu posso ter lá um estresse no meu corpo relacionado à parte química, por exemplo. Então a gente falou de alimentação, e dependendo do tipo de alimentação que eu tiver, não quer dizer que eu não vou comer nunca uma pizza, nunca um hambúrguer. Quer dizer que se eu me sobrecarrego de, vou falar bem claro, de porcarias, eu posso estar sobrecarregando quimicamente o meu corpo. Isso gera um estresse. Tá? Eu posso sobrecarregar o meu corpo com um trauma. Tá? E às vezes, restrições de mobilidade da região do meu corpo, em qualquer uma delas, pode gerar um padrão de estresse que eu não consigo sair dele. Tá? Pode gerar algo que eu não consiga sair. Tá? Entre outras alterações. Então, o meu corpo pode ser sobrecarregado principalmente de forma química ou mecânica. Tá? Através de uma cirurgia pode gerar um estresse no seu tecido e isso sobrecarregar todo o seu sistema. E às vezes você não consegue sair de um padrão porque o seu corpo está bloqueado. Tá? Essa é uma forma sim de gerar um estresse. Tá? E consequentemente isso virá uma dor crônica. Tá legal? Mas eu posso também sobrecarregar a minha mente. Tá? A minha mente. Como que eu posso gerar um estresse na minha mente? Com pensamentos. Né? Pensamentos futuros, pensamentos de coisas que poderiam acontecer e que eu fico lá morrendo aquilo, remoendo aquilo e acaba que essa sobrecarga fica tão grande que aquilo vira uma realidade na minha vida.
né? Eu posso ter uma sobrecarga, um estresse por conta de um assalto, né? E aí eu ter aquele momento de estresse. Só que presta atenção nessa pontuação aqui, ó. Eu fui assaltado, eu tive um estresse, acabei de ser assaltado, a sensação de estresse, adrenalina, frequência cardíaca, tudo aumenta, né? O medo de morrer naquele momento, o medo de acontecer alguma coisa aumenta muito, tá legal? Só que aquele assalto ele passou, aquele assalto ele foi embora, aquele assaltante foi embora, aquilo acabou, tá? Aí é uma escolha minha. Ah, mas Leandro, mas como assim? Eu já vou adiantar algumas coisas. É uma escolha minha. Viver com medo daquilo o tempo todo ou ressignificar e seguir em frente e viver normalmente. Aí é uma escolha nossa. É fácil ou difícil? Eu não estou discutindo isso, tá? Não estou julgando, não estou apontando nada. O que eu estou dizendo é que nesse momento, a partir do momento que eu tive aquele estresse agudo, o assalto, um estresse agudo, beleza. Depois disso, é uma escolha minha optar por viver em um estresse crônico por essa situação. Tudo vai me gerar medo, vai me gerar o pavor, não quero sair, não quero isso, não quero aquilo. Esse medo é uma escolha da pessoa, tá? Dentro das crenças que ela já passou, dentro da condição dela de recuperação. Não estou discutindo a questão do que é fácil ou o que é difícil. Simplesmente estou pontuando que isso daí é uma escolha que eu posso atuar, tá? Então, isso para diferenciar o quê? O estresse agudo de um estresse crônico. Tá? Mas a gente já vai retomar esse assunto ainda. Tudo bem? Então, a minha mente pode ser gerar estresse através de situações reais ou situações que eu projeto, tá? Que eu entendo que possa ser maléfica para mim. E aí eu começo a gerar um estresse constante em cima disso. Tá legal? Bom, e eu posso sim ter uma sobrecarga ou um estresse espiritual. Não cabe a mim entrar muito nisso, mas existe sim a questão mais espiritual envolvida também nesse processo, que seria aí, considero que seria o grande governante, e depois a gente tem nossa mente, nosso corpo brigando muitas vezes aqui com uma condição que não é deles, né? Porque, na verdade, quem vai mandar é o nosso ser espiritual. Mas é mais difícil da gente ir pontuando tudo isso. Bom, e o que é o grande problema, né? Então a gente falou que o estresse é bom, mas o estresse crônico é ruim. Então espero que tenha ficado claro essa questão de quanto o estresse é bom, tá? É ele que vai te mover, é ele que vai te gerar concentração, é ele que vai te gerar atenção, é ele que vai gerar força para suas atividades no dia a dia, tá? Porém, você precisa ter o período de reparação. Lembra aquele gráfico lá que a gente mostrou? A gente precisa ter o processo de reparação. E o grande problema é que quando eu entro no processo crônico do estresse, tá? Ou seja, a minha cabeça ou o meu corpo está num padrão que não deixa ele reparar, tá? Que não deixa ele reparar. Então aí vai entrar muito a questão da alimentação, da condição de atividade física, da condição mecânica do seu corpo, da condição funcional dos seus órgãos. Tudo isso vai envolver na condição do seu corpo de reparar e da condição da sua mente de poder ressignificar alguns processos. Quando eu tenho o estresse crônico, eu começo a ativar muito e constantemente a produção de cortisol. Tá? E aí eu começo com esse cortisol lá em cima, e isso vai me gerar uma série de fatores prejudiciais.
Tá? O cortisol é algo fantástico, porém para acontecer com picos, em momentos certos do dia, tá? A hora que eu tenho, a hora que o sol nasce, eu tenho aquele pico de cortisol, meio-dia eu tenho mais um pico de cortisol, né? Depois, no fim da tarde, esse cortisol começa a diminuir, tá tudo certo. Começa a ter outras produções de hormônios que vão me ajudar a me tranquilizar, a entrar um outro sistema de reparação. Se esse cortisol ficar alto o tempo todo, tá? Eu começo a ter problemas. Problemas esses que podem envolver sintomas crônicos, dores crônicas por conta de picos de cortisol, de manutenção desse cortisol alto. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Fala, senhor Matuzzi. Esse aí domina esse assunto aqui, ó. Tá legal? Então tá bom. Então nós podemos ter daí com esse estresse crônico a manutenção desse cortisol, tá? Por conta de um estresse crônico. Isso é ruim. Isso é ruim. O cortisol alto, pessoal, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui do que pode acontecer. O cortisol alto mantido lá, eu posso chegar a um momento e ter um estafamento disso. O meu corpo ele não aguenta mais produzir esse cortisol. Simplesmente não aguenta mais produzir. E aí chega, acabou, despenca. Essa pessoa cai doente, tá? Cai com uma série de alterações fisiológicas do corpo aí. Cai doente. Legal? Por conta de um estafamento desse cortisol. Eu não consigo mais produzir, não consigo, cai. Uma outra situação, quando eu tenho cortisol muito alto, tá? Isso é muito comum. Eu começo a ter baixa de testosterona. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas se machucando com frequência, né? Tendo lesões com frequência, ou mesmo mantendo um processo de dor por conta desse cortisol e mesmo tendo situações de baixa testosterona. Tá? E a testosterona ela não é boa só para o homem, ela tem maior quantidade no homem. Mas se eu não tenho testosterona, eu posso sim ter uma facilidade de ter depressão, dificuldade de ter ação no meu dia a dia. Né? A testosterona é o hormônio da ação, da atitude. Né? E se eu tenho de libido, eu começo a ter baixa no libido. Então, muitas pessoas começam a ter problemas no relacionamento por conta desse estresse tão grande. Testosterona cai no homem ou da mulher, não importa, a libido vai baixar. Tá? E eu começo a ter perda de apetite sexual por conta de uma testosterona baixa, perda de ação. Tá? E isso pode ser até confundido com uma depressão. E não necessariamente essa pessoa está com depressão. Ela simplesmente está sem gás hormonal para reagir, tá? Sem aquela força que a testosterona dá. Mas por quê? Porque o cortisol está alto. E por que esse cortisol está alto? Porque eu tenho estresse crônico. Estresse crônico. E esse estresse crônico, lembra, ele pode vir de várias formas, mas ele pode ser uma alteração da homeostase por uma situação real ou não. Às vezes, eu simplesmente estou imaginando algo ou projetando algo ruim que vai acontecer na minha cabeça, na minha vida. Tá? Outra coisa que pode contribuir para essa dor crônica. Isso, exatamente. É exatamente o que eu ia falar agora. Relação de ganho de peso. Lembra que a gente falou com a Keila, a gente comentou aqui, que muitas vezes a própria obesidade, ela aumenta o fator inflamatório do corpo. Tá? Então, isso pode auxiliar no processo de cronificação da dor. Então, se eu tenho mais
gordura no meu corpo, gorduras ruins, ou seja, se eu sou obeso, tenho mais gordura, eu tenho mais chance de inflamar, tá? E a inflamação crônica, ela contribui para as dores crônicas, dentro de vários fatores que isso pode influenciar, tá? Então lá, quando eu tenho cortisol alto, eu também contribuo para ter picos de insulina, tá? Ou seja, meu índice glicêmico, minha carga glicêmica fica toda alterada. Isso gera mais inflamação e ao mesmo tempo, quanto mais pico de insulina eu tenho, mais células de gordura eu tenho, mais inflamação eu posso ter. Então, muitas pessoas com estresse crônico, né, com essa alteração forte de estímulos, elas acabam tendo um excesso de gordura, picos de insulina importante, podendo até chegar a desenvolver diabetes por conta disso, tá? Diabetes tipo 2 no caso. Legal? Mas essa pessoa dificilmente vai conseguir emagrecer. Tem muita gente tentando emagrecer e não é a minha especialidade isso, né? Emagrecimento, coisa e tal, mas tem muita gente tentando emagrecer que enquanto não baixar o cortisol, não vai conseguir. Pode fazer a dieta que for, não vai conseguir. Ou vai emagrecer um pouquinho e vai voltar, tá? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Se eu tenho essa manutenção desse estresse, eu também começo a ter tensões musculares muito mais fortes, né? Eu sou uma pessoa tensa, nem sei porquê, tá? Isso tudo vinculado a essa relação com o estresse também. Tá legal? Tudo bem até aqui? E por que eu estou levantando essa questão do estresse crônico? Porque assim, hoje, no mundo que a gente vive hoje, nós deixamos de viver estresse agudo, tá? Se a gente for olhar alguns anos atrás, as doenças crônicas não existiam, tá? Alguns anos que eu falo lá na época das savanas, na época das cavernas, um pouco antes ali, enquanto ainda não tinha tanta agricultura, tá? Que a gente precisava caçar, que a gente poderia ser caçado, né? Mas vamos trazer isso para a realidade atual, né? Lógico que ninguém precisa sair caçando para resolver o problema. Mas nessa época, a gente não tinha as doenças crônicas. Tinha muito pouco artrite, doenças reumáticas, dores crônicas. Isso praticamente não existia. Tinham outros problemas, mas isso praticamente não existia. E um dos fatores que os estudos trazem é justamente porque naquela época, basicamente, só existia estresse agudo. Tá? E o que é um estresse agudo? Lembra do assalto? Acabou, está resolvido. O leão vinha caçar, ou você mata, ou você morre, ou você corre e está resolvido. Aqueles caras não ficavam lá encolhidos pensando que o leão poderia invadir a qualquer momento. Eles não ficavam lá numa situação de medo o tempo todo, tá? Deixando aquilo estafar. Então, estava resolvido. Esses caras, na época, eles passavam frio. É um estresse agudo, tá? Receber o frio, passar frio, é uma grande situação de equilibrar o sistema nervoso autônomo. Por isso que o pessoal hoje, e alguns falam, mas isso aí é bobeira, isso aí não sei o quê, falam, toma banho gelado, tá? Toma banho gelado. Isso é uma forma de equilibrar o seu sistema nervoso autônomo, ajudar o seu corpo naquela questão da homeostase que a gente estava falando, tá? Isso é uma forma. Banho frio, sofrer um pouco de frio no corpo, isso é importante, pessoal. Só que muitas vezes minha mãe estava aí, ó. Vamos ver se ela vai se manifestar ou se ela saiu fora já. Por que ninguém passa frio? Porque tem uma informação vindo lá de trás, e minha mãe não pode negar isso, que até hoje ela fala, que não toma água fria, não põe o pé frio no chão, não sai sem blusa de frio, não passa frio. E isso aí gera um medo.
você gera o medo. Lembra que o estresse, ele pode vir de um dano real ou uma possibilidade dessa quebra homeostática? Então, se eu entendo que o frio é um perigo para mim, eu vou ficar mal toda vez que eu tiver contato com o frio. Tá? Agora pensa vocês, na época lá atrás, e ó, eu não estou falando para ninguém ficar, pegar um dia congelante e ficar lá exposto o tempo todo, não é isso que eu estou falando, mas a gente precisa sim ter momentos onde a gente passa picos de modelação, de mudanças desse processo. E às vezes um minuto de ducha gelada não vai matar ninguém e vai fortalecer o seu sistema, vai ajudar a equilibrar, tá? Vai ajudar a equilibrar. Quando que as pessoas lá atrás, elas passavam frio, não tinha jeito, tá? Então ter esses picos é importante para ajudar a modular o nosso sistema nervoso, tá? Autônomo, tá legal? Às vezes a gente não se permite passar um pouquinho de fome, passou um pouquinho de fome, meu Deus, já parece que vai morrer. Mas é uma das formas também de equilibrar o nosso sistema. Eu não estou falando aqui que todo dia é para você passar fome, mas você dar um susto no seu corpo de vez em quando é ótimo, tá? Dê sustos no seu corpo, faça coisa que ele não está acostumado, isso vai ajudar na modulação. Tá? Eu não sei se está fazendo sentido isso para vocês, talvez são informações que para muita gente é chata, para muita gente não tem nada a ver, mas tudo bem, eu não estou aqui para falar exatamente o que você sempre está acostumado a ouvir, tá? Porque senão eu ia falar sempre do mesmo, tá legal? Mas isso está descrito em artigos científicos e isso foi estudado, esse pessoal lá de trás, né, esses nossos ancestrais, e foi comprovado que eles não tinham doenças crônicas, eles não tinham alterações crônicas, patologias crônicas. Por quê? Eles não se preocupavam tanto com o que viria, tá? Viver o hoje, e eles tinham estresse agudo. Tá? O que é um estresse crônico hoje? O que é um estresse crônico hoje para a gente? É alimentação ruim o tempo todo. Então eu como uma carga glicêmica todo dia, então muito doce, muita farinha, muito refinado, que a gente já comentou, não vou ficar falando sobre isso. Mas todo dia é um estresse para o organismo, tá? Não foi feito para isso. A gente, por exemplo, você que está vivendo aí num trabalho ruim, um trabalho que não te dá prazer, tá? Você tem medo do seu chefe. Isso é um estresse todos os dias e é um estresse crônico. Se fosse um estresse agudo, você ia pegar e falar assim, teve lá o problema, você ia reagir àquele problema e está tudo certo, está resolvido. Agora, aquela gotinha de água batendo na sua cabeça todos os dias, aquilo que você acorda, vai lá, não está afim, não tem prazer, não tem nada, fazendo aquilo por fazer, porque eu tenho medo de faltar, porque eu tenho medo de outra coisa, então eu estou movido pelo medo, isso é um estresse crônico. Isso vai gerar patologia, isso pode gerar dor crônica. Tá? Esse mover pelo medo e não pelo amor, pela satisfação, pela paixão. O mover pelo medo tende a causar patologias, tá? E no caso pode gerar esse estresse crônico e perpetuar dores crônicas, além de toda aquela alteração fisiológica que eu dei uma resumida aqui para vocês. Tá? Por isso que nós temos que optar, muitas vezes, por viver mais estresses agudos e começar a deixar de lado o estresse crônico. Legal? Tá fazendo sentido aí para vocês? Me dê um feedback aí, que eu engatei a quinta aqui, não percebi nada que estava acontecendo. Exatamente, em qualquer área da vida. Exatamente. Tá? É lógico que nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, nós vamos todo momento brigar contra isso.
Mas a busca é por ir entendendo esses processos, tá? E eu estou trazendo aqui no aspecto de uma fisiologia, tá legal? No aspecto de uma fisiologia. E aí vai entrar todo um processo de crença por trás disso, que não vem ao caso. Bom, mas dúvidas sobre esse assunto, tá? Com certeza. Mas aí, Vande, a gente pode pensar assim, né? O relacionamento, tá? Tudo a ver com o que estou passando. Então, Isabel, que bom, ó. Já vai fazer sentido aí. Legal. Mas, por exemplo, o relacionamento. O relacionamento, ele pode se tornar um estresse crônico? Pode. E como que isso pode mudar? Eu posso ter a forma mais fácil de mudar isso, que é me afastando do relacionamento, que nem sempre é o ideal, ou mudar a minha percepção de ver o outro, tá? Que é um pouco mais profundo. Mas a partir do momento que eu mudo a percepção no outro, eu posso modular esse estresse e não viver mais num ambiente de perigo. Tá? Mesmo com aquele chefe. Por que ele me causa medo? Será que é o jeito que ele me cobra, que era o mesmo jeito que meu pai me cobrava e aí eu reajo àquilo? Né? Por quê? Por que esse jeito de falar ou esse jeito de agir, porque se o Leandro gritar aqui eu vou ficar com medo? Né? Sendo que ele só está falando alto, não tem problema nenhum. Tá? A forma de eu ver o outro pode mudar todo esse processo de modulação. Tá? A forma de eu ver aquela situação. Legal? E é lógico, são situações bem mais complexas e individualizadas. Eu estou falando de uma forma bem generalizada aqui. Tá, Vânia, é justamente isso. Acabou o relacionamento, acabou a dor. Só que se essa pessoa entrar em outro relacionamento com a mesma perspectiva, ela vai buscar uma pessoa igual e vai agir igual e vai acontecer as mesmas coisas. E o problema não necessariamente era o relacionamento, e sim a forma como essa pessoa encarava esse relacionamento. Tá? A questão é um pouco mais profunda, na maioria das vezes. Perfeito, Alan. O Alan aqui, ó, atleta, sempre foi atleta de judô, hoje está no CrossFit. Então, e ele vê muito essa relação, é físio também. Então, essa cobrança pelo resultado, né? Muitas pessoas que têm essa cobrança muito forte, não sabem lidar com essa situação, o cortisol vai lá em cima, a testosterona baixa, o rendimento baixa, a condição fisiológica do corpo de desempenhar mais fica menor, lesão, tá? Machuca, lesão. É isso aí. Tá legal? Bom, a ideia era fazer uma explanação mais geral, né? Em alguns momentos a gente pode ir voltando aqui para deixar um tópico desse só para uma live. Cada tópicozinho que eu fui levantando, ele pode ser uma live, tá? Como eu falei, eu estou começando a falar essa linguagem um pouco diferente, espero estar podendo ajudar algumas pessoas aí e vou tentar voltando com mais vezes. A programação era essa semana de lives falando de dor crônica, mas vou ver se eu entro em alguns momentos em lives aí para a gente ir podendo aperfeiçoar um pouco esses temas, né? Dor é o que eu mais trabalho, mas acaba que para se trabalhar com dor, a gente precisa entender de ser humano, porque a gente está tratando a dor de um ser humano. Né? Então, cada vez mais eu busco entender o ser humano em si. Tá? E vou deixar uma última mensagem aqui. Olha só, eu coloquei essa foto, ainda bem que eu coloquei essa foto aqui. Olha só que interessante, isso aqui foi um estudo feito em Harvard, não esses bonequinhos, lógico, mas um estudo relacionado à postura que você adota e às informações do seu corpo. Esse estudo foi feito em Harvard por cientistas super competentes. E aqui, ó, nessa brincadeira, ele fala assim, né? Essa é a minha postura deprimido. Tá? E aí, a amiguinha dele fala que quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. Ele explicando para ela, né?
Porque quando eu fico ereto, quando a minha cabeça levanta, eu estufo o meu peito, eu começo a melhorar. Então, quando você quer ficar deprimido, se você quer ficar deprimido, você tem que ficar nessa posição. Então, se você está num momento de luto e quer chorar e quer ficar deprimido, que é importante, fica deprimido de verdade. Agora, se você quer melhorar, não estufa o peito, não olha para cima, não fica numa posição que vai te favorecer, porque aí você vai começar a melhorar. Isso é um estudo que você ficar alguns minutos numa posição de poder da Mulher Maravilha, por exemplo, a testosterona do seu corpo pode melhorar, pode aumentar por 2 a 3 horas. Tá? Você tem um grau de testosterona aumentado de 2 a 3 horas somente de ficar numa posição de poder por alguns minutos no dia. Tá? Isso foi colhido em laboratório lá, não é uma coisinha de falar da boca para fora. Foi estudo sério feito em cima disso. Então, o quanto a fisiologia do seu corpo pode falar de você. Tá? Pode falar de você. E a postura por si só não é só uma questão de eu estou mal posturado, etc. Inclusive, você ficar falando para o seu filho, falando aí para o seu amigo, para o seu cônjuge, essa postura ruim, arrume isso aqui, isso aí pode aumentar o estresse e aí essa pessoa piorar essa postura, tá? Justamente por esse efeito contrário. Tá legal, pessoal? Bom, e aí é realmente uma última mensagem aí para a gente encerrar essa semana, é a gente buscar algo que dê prazer. Tá? Tem pacientes que chegam no consultório e muitas vezes eu pergunto para eles, obrigado, viu? Eu pergunto para eles assim, o que você faz no seu dia a dia que te dá prazer? E a pessoa não consegue responder. A pessoa muitas vezes está vivendo, ou melhor, sobrevivendo, não consegue ter prazer e quer melhorar os sintomas. Tá? Quer melhorar os sintomas. Então busque algo que dê prazer na sua vida, independente do que seja. Tá? Busque algo que te dê realmente prazer. Você pode escolher uma profissão que te dê muito prazer. Você pode escolher viver uma vida que te dê muito prazer, que te dê orgulho, que te dê satisfação. Isso com certeza vai ajudar na sua questão de dor crônica. Tá? Tem um quadrinho aqui que eu gosto muito, que sempre quando eu dou palestra eu coloco esses quadrinhos aqui. Acho que agora vale a pena a gente encerrar com isso aqui, tá? Que é o Ikigai. Ikigai, na linguagem japonesa, aí, é o que te faz acordar todas as manhãs, né? O que te motiva, o que realmente faz com que você viva com prazer. Então, normalmente, quando você junta aquilo que você é bom em fazer e aquilo que você ama, você tem algo que pode ser chamado da sua paixão. Tá? Você é bom em fazer aquilo e você ama fazer aquilo. Em outros momentos, quando você junta aquilo que você é bom e você é pago, você tem a sua profissão. Quando você tem aquilo que você é pago e o mundo precisa, você está diante da sua vocação. E o que o mundo precisa e você ama é a sua missão. Tá? E quando você consegue juntar tudo isso, você está diante do seu Ikigai. Então, talvez coisas que você possa escolher para a sua vida mediante esse Ikigai. Né? Aquilo que você é apaixonado, que você vê que o mundo precisa, que você é bom, né? E às vezes você tem um dom ou algo que você sempre foi bom em fazer e não faz porque falaram que não vale a pena. Né? E você somando isso, você está vivendo o Ikigai. Dificilmente alguém que vive isso vai entrar em depressão, vai entrar em estresse crônico, né? Porque ele vai ter os períodos, ele vai ter os problemas e vai resolver aquilo. Tá legal? Então, essa última mensagem aí, que é algo que eu sempre me questiono em relação a isso, né? Se eu estou vivendo isso.
e justamente esse projeto novo faz parte do meu Ikigai, né? Eu vejo muito que eu amo o que eu faço, né? Eu escolhi essa profissão, isso faz parte, né? Eu sempre falo que a osteopatia faz parte do meu Ikigai, não é o único, mas faz parte do meu Ikigai. Mas ao mesmo tempo eu estava limitado ao meu consultório, né? Eu estava limitado às pessoas aqui. Eu sempre falei, faz alguns anos que eu dou curso, que eu dou aula, mas somente para profissionais da saúde, né? É claro que através deles eu chego em mais pessoas, mas eu comecei a sentir essa necessidade. Já faz alguns anos, estava me faltando um pouco de empenho em relação a isso, um pouco de coragem, até mesmo por conta dessa exposição em falar algo diferente, que é algo estressante para mim, né? Mas eu senti que isso fazia também parte do meu Ikigai e eu precisava dar continuidade nesse processo. Então, espero poder ter ajudado uma pessoa que seja, já é muito quando a gente está falando aí de uma quantidade de pessoas que podem umas ajudar as outras, né? Então, eu espero poder continuar aí com esse... Obrigado, a tia não vale, né? Espero poder ajudar mais, né? E vou continuar com esse processo. A gente tem que falar